Vamos agora chamar Igor Gadelha, que continua nos Estados Unidos, estava lá acompanhando essa viagem de Flávio Bolsonaro, senador da República e pré-candidato à presidência nesse ano de 2026, nessas eleições, acompanhou todos os bastidores desse encontro aí do senador com o presidente norte-americano Donald Trump. Igor Gadelha, fala com a gente aqui do Contexto Metrópolis. Me conta aí mais sobre esses bastidores. Conversamos ontem, não sabíamos nem ainda se a reunião de fato aconteceria com Donald Trump. Aconteceu, tivemos a resposta aí do Paulo, sobre o elogio ao presidente Lula. Me parece que teve aí sim um elogio, hein? Muito bom dia a você. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que acompanham aqui o Contexto Metrópolis. Hoje a gente vive aí o rescaldo desse encontro do senador Flávio Bolsonaro com o presidente Donald Trump. O Flávio Bolsonaro, Neila, chegou na Casa Branca por volta das 15 horas, no horário local, 16 horas aí no Brasil, e deixou a Casa Branca por volta das 16h40, 5h40 da tarde. Isso não significa que ele ficou esse tempo todo com Donald Trump, né? Ele ficou na Casa Branca por mais de 1h30, mas a gente perguntou para o Flávio e ele disse que não sabia precisar por quanto tempo ficou dentro do Salão Oval, que é o principal gabinete presidencial na Casa Branca. Eu apurei, Neila, que sim, o presidente Trump chegou a abordar o tema do presidente Lula, como o próprio Paulo Figueiredo falou. Eles abordaram ali o nome do presidente Lula nessa reunião. E outro ponto que também o Trump abordou muito nessa reunião foi as reformas que ele tem feito na Casa Branca. Segundo relatos dos participantes, o Trump se gabou muito ali, né, exaltou muito as reformas que ele tem feito. Uma delas é muito polêmica, ele está construindo um salão de eventos, o chamado Ballroom, né, já foi embargada essa obra, tem sido alvo de críticas por parte da oposição aqui nos Estados Unidos. Então, o Flávio Bolsonaro falou sobre diversos temas nesse encontro, ele destacou principalmente os temas da segurança pública, né, que é um tema muito caro para o eleitorado brasileiro. O Flávio destacou que, ao contrário do Lula, pediu para Trump declarar o Comando Vermelho e o PCC como organizações criminosas, né? Já o governo Lula é contra isso. Agora é importante ressaltar que o Palácio do Planalto diz que quando o Lula esteve com o Trump, o Lula não teria abordado essa questão das organizações criminosas. Diz que esse tema estava até na pauta, mas não chegou a ser conversado entre o Lula e o presidente Donald Trump. Agora, em resumo, Neila, houve muita crítica, houve muita especulação, mas o fato é de que, na minha avaliação, o Flávio Bolsonaro fez um gol ao conseguir essa agenda com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mesmo que tenha sido só a foto, como tem gente que está dizendo, já é muito importante um pré-candidato à presidência da República, que não é chefe de Estado, ser recebido pelo presidente da maior potência mundial, que é os Estados Unidos. E mais, um encontro dentro do Salão Oval. Então, aquela foto ela é simbólica para o Flávio Bolsonaro, ela vem num time muito bom, que é um time que ajuda o Flávio Bolsonaro a sair daquela narrativa da crise, né, do Banco Master, após a revelação dos contatos dele com o Daniel Vorcaro, ajuda ele a sair do noticiário mais negativo e a tentar emplacar um noticiário mais positivo, de alguém que tem algum certo prestígio internacional por ter sido recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora você me pergunta, essa foto e esse encontro sozinho são suficientes para encerrar essa crise do Banco Master, né, essa crise de imagem pela qual Flávio tem passado? Não, sozinha essa foto ela não vai ser suficiente. Ela dá um respiro momentâneo para o Flávio Bolsonaro nessa crise, mas sozinha esse encontro de Flávio com Trump não será suficiente para debelar totalmente essa crise que a campanha de Flávio Bolsonaro passa. Um ponto importante, Neila, e que os bolsonaristas têm ressaltado, é de que essa foto do Trump com o Flávio, ela ajuda, sobretudo, junto à militância bolsonarista. Ajuda o Flávio a animar a militância bolsonarista no momento em que ele precisa, né, que essa militância esteja aguerrida para defendê-lo dessas críticas em relação à sua proximidade com o banqueiro Daniel Vorcaro. Agora, o grande desafio do Flávio é colher os louros dessa visita ao Trump juntamente ao eleitorado de centro, que é o eleitorado mais decisivo em eleições presidenciais apertadas, como a gente viu nos últimos anos. Foto importante, assunto importante, e ainda houve a questão de perguntar sobre Jair Bolsonaro, né, Gadelha? Então teve essa representatividade
e essa delicadeza do Donald Trump de perguntar sobre a família e sobre o próprio pai, sobre o Jair Bolsonaro, ou seja, não é só a questão eleitoral que pesou nessa reunião. Sem dúvida, né? Eu acho que foi um gesto de cortesia, já que ele Sim. conhece o Bolsonaro. O Flávio disse que foi uma das primeiras perguntas que o Trump fez, foi sobre como estava o Bolsonaro, como era a situação da prisão dele, como a família estava lidando com tudo isso. E o Flávio respondeu que o pai dele, embora em prisão domiciliar, está bem, que é uma pessoa forte, sinalizando ali que Bolsonaro está bem. O Flávio também deixou claro ali, Neila, que conversou com o Trump sobre as eleições de 2026 aqui no Brasil. O senador relatou ter dito a Trump que tem pesquisas que mostram que Flávio está na frente de Lula, outras que mostram Flávio empatado com Lula, e ele disse que falou sobre isso para mostrar a Trump que as eleições presidenciais no Brasil de 2026 serão muito disputadas. O Flávio disse também que afirmou ao Trump que, apesar dessas pesquisas mostrarem, né, uma disputa acirrada, ele disse ter convicção de que vai ser eleito presidente em outubro deste ano, porque o povo estaria cansado do governo Lula. Vamos atualizar a agenda de hoje. O Flávio Bolsonaro segue aqui, ó, nem falei onde eu estou. Eu sigo aqui na frente do hotel onde o senador Flávio Bolsonaro está, um hotel localizado muito próximo da Casa Branca, e hoje Flávio Bolsonaro ainda tem agendas. Mais cedo eu contei na coluna que ele deve ter uma agenda no início da tarde no Departamento de Estado americano, que é equivalente ao nosso Itamaraty aí no Brasil. O Departamento de Estado é comandado por Marco Rubio, que é muito alinhado ao bolsonarismo brasileiro, né? E Flávio também deve ter outras agendas, há uma expectativa de que ele se encontre com alguns parlamentares republicanos que são do partido de Trump, e Flávio deixa Washington na noite desta quarta-feira em um voo direto para São Paulo, onde deve pousar, né, desembarcar na manhã da quinta-feira. Muito bem, Gadelha. O que a gente sabe de repercussão no Palácio do Planalto sobre essa reunião? O Planalto acabou se preocupando com essa reunião ou desmerecendo a reunião com Donald Trump? Olha, Neila, eles tentaram minimizar, mas ficaram com um alerta ligado. A avaliação do Planalto é de que essa foto, eu conversei com alguns ministros e eles falaram que essa foto do Trump com o Flávio Bolsonaro, da forma como ela saiu, ela seria um presente para o presidente Lula. Por que um presente? A avaliação dos ministros do Palácio do Planalto é de que essa foto vai poder ser usada pelo PT e pelo presidente Lula para tentar explorar a narrativa de que Flávio é, abre aspas, um vassalo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Inclusive, eles ressaltam muito o fato de que Flávio estava em pé e Trump sentado na foto, né? O que mostraria na avaliação do governo uma certa subserviência. Agora, só é importante ponderar, o Trump costuma tirar fotos daquele jeito com várias outras pessoas. Tem foto dele com o Cristiano Ronaldo, jogador, daquele mesmo jeito, ele sentado, Cristiano Ronaldo em pé. Geralmente, ele só tira fotos em pé e fazendo shaking hands, né, um aperto de mão, quando se trata de outro chefe de Estado. E Flávio Bolsonaro ainda não é um chefe de Estado, é um senador brasileiro. Muito bem, Gadelha. Obrigado por todas as informações. Bom trabalho ainda para você em Washington. E olha, os furos e matérias na coluna do Igor Gadelha no portal Metrópolis. Obrigada, Gadelha. Neila, não sei se vocês têm mais um tempinho, só para a gente comentar. Ontem um bastidor que até subi, ontem deu esse evento, o Flávio Bolsonaro foi comemorar com alguns deputados que estão aqui em Washington. São deputados estaduais, em sua maioria, de partidos da oposição aí no Brasil. Ele saiu para comemorar, esse encontro foi regado a pizza, refrigerante, teve um momento também de oração. O Flávio contou ali detalhes desse encontro com Trump para os parlamentares, mostrou essa moeda, né, que o Paulo Figueiredo comentou. Então fez essa comemoração, depois voltou aqui para o hotel para descansar, até porque foi um longo dia ontem. Muito bem, bastidor regado a pizza, muito bom. Obrigada, Gadelha. Até a próxima.